Mais uma vez nós podemos agradecer ao Senhor por tudo quanto Ele tem realizado em nossas vidas e por tudo quanto Ele ainda irá realizar. Porque aquele que nos chamou, Ele é fiel e justo para concluir toda a obra que Ele começou. Amém? Quantos creem, diga amém? Amém. Eu quero convidar os irmãos para abrir as vossas Bíblias no livro de Números. No capítulo 13, pode deixar aberto o capítulo 13 de Números. Nós vemos aqui esse livro, como também no Levítico mesmo, nós vemos aqui a trajetória do povo de Deus no deserto, e após a sedição também de Miriam e Arão, nós vemos aqui que o povo ele parte para Azerote e se assenta no arraial do deserto de Paran. E lá o Senhor fala com Moisés, dizendo, no versículo 1, lá o Senhor fala com Moisés, dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel, e cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual maioral entre eles. Então nós sabemos que Moisés envia 12 espias para Canaã, para eles sondarem a terra e depois trazer o resultado daquilo que eles viram e trazer também produtos daquela terra ao povo. No versículo de número 30, do capítulo 13, assim que eles voltam desta missão, eles voltam trazendo com eles uva, que os cachos precisavam de 2 homens para carregar. Trouxeram os frutos da terra, coisas tremendas. E verdadeiramente eles viram que aquela terra manava leite e mel. Foram 12, mas dos 12, 10 vieram trazendo uma resposta negativa, dizendo que a terra realmente era boa, mas tinha gigantes naquela terra e que o povo não ia conseguir entrar e conquistar a terra. Vieram com aquelas palavras negativas, com aquelas palavras, a palavra carnalmente falando, porque humanamente falando, irmãos, nós não vamos conseguir nada de Deus. Porque aquele que aproxima de Deus é necessário crer que Ele exista e é galardoador daqueles que buscam. Amém. E nós sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus. A pessoa que não tiver fé, ela não pode agradar a Deus. Então, dos 12, 10 vem, sabe, colocando, poderíamos dizer assim, uma notícia ruim, né? Jogando água na fervura. Mas Caleb, ele faz o povo calar, no versículo 30. Ele faz o povo calar, diz assim: então Caleb fez o povo calar perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens com que eles subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é maior e mais forte do que nós. Interessante que dos 12 irmãos, somente Josué e Caleb creram. E era sobre isso que eu gostaria de
falar um pouco aqui nessa noite sobre fé e incredulidade. Muitas das vezes nós não recebemos as coisas do alto, as coisas que Deus tem preparado para nós no âmbito espiritual, até mesmo trazendo a existência aquilo que não existe, por falta de fé, por incredulidade. Então nós podemos ver aqui, irmãos, que esse incidente aqui revela a capacidade da fé em nos fazer ver a vitória. A fé, ela nos faz ver a vitória antes de conquistá-la. Amém? Fala, irmão, a fé te faz ver a vitória antes de conquistá-la. E quanto também é perniciosa a disseminação da incredulidade. Quando a incredulidade se dissemina, ela é perniciosa, é algo ruim. Perniciosa também até mesmo de, olhando assim, ela vem assim até mesmo de rebelião, vem até mesmo de, sabe, teimosia, né? Então, quando a pessoa é teimosa, quando a pessoa é rebelde, ela se torna uma pessoa perniciosa. E essa perniciosidade impede a gente de conquistar, porque traz incredulidade. Mas eu gostaria de falar aqui primeiro sobre a fé frutífera. Fala, meu irmão, fé frutífera. Queridos, aqui no versículo número 26 e 27 do capítulo número 13, do qual nós estamos aqui, diz que eles caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, e tomando, deram-lhe conta a ele e a toda a congregação e mostraram-lhe o fruto da terra. No versículo 27 diz: e contaram-lhe e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e esse é o fruto. Você vê aqui que a fé, ela é frutífera. A Bíblia nos apresenta, queridos, 3 tipos de fé. Fala comigo, 3 tipos de fé. Amém? A primeira fé que a Bíblia nos apresenta é a fé natural. É aquela fé, irmãos, que todos nascem com ela. É aquela, sabe, você chega a pensar, você tem fé? Tenho. Mas é aquela fé natural, não é aquela fé sobrenatural, aquela fé que vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Porque muitas das vezes a pessoa fala que tem fé, mas quando você vai pregar a palavra, quando você vai citar a palavra para ela, ela não quer ouvir a palavra. Então, se ela não quer ouvir a palavra, então a fé dela não é a fé genuína, é uma fé natural. E essa fé natural, toda pessoa nasce com ela. Todo ser humano nasce com essa fé natural, ou seja, crê em alguma coisa. Lá em 1 Coríntios, no capítulo número 2, versículo 14, fala sobre essa fé natural. Eu não vou folhear aqui, mas você pode anotar e ler na sua casa. 1 Coríntios 2,14 fala sobre essa fé natural. Depois também, a Bíblia apresenta um outro tipo de fé, a fé como fruto do Espírito Santo, que se encontra lá em Gálatas 5:22. Amém? É uma fé como fruto do Espírito. Tem as obras da carne e tem o fruto do Espírito. A fé como fruto do Espírito é algo que é gerado por nós. Aquele que é ligado em Jesus, Jesus diz: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que está nele produz fruto. E um desses frutos, irmãos, muitas vezes vai ser, mas é almas, os frutos não. Alma é consequência. Mas um dos frutos que nós produzimos é fé, amor, bondade, mansidão, domínio próprio. Mas a fé como fruto do Espírito Santo, a fé que todo crente precisa ter, é aquela fé que está em Hebreus 11:6. Amém? A fé que vem, aquela fé que agrada a Deus.
que vem de ouvir a palavra de Deus. Amém, queridos? Amém. Um outro tipo de fé aqui é como dom. A fé também é um dom, queridos. É o tipo de fé que nem todos têm essa fé. Nem todos têm essa fé. Mas que permite a realização de maravilhas. Sabe? É uma fé vinda como dom, que você impõe a mão sobre o enfermo, e o enfermo é curado. Mesmo ele não tendo fé, mas a sua fé, sabe, traspassa a fé da pessoa, e você impõe as mãos sobre os enfermos, e o enfermo é curado. Você impõe a mão sobre a pessoa que está com o espírito maligno, e o espírito é expelido, o espírito vai embora. Esta é uma das fés bíblicas. Amém? Então, queridos, o fruto lá apresentado pelos espias apresenta nossas obras mediante a fé. Em João 15, 5, eu gostaria que alguém abrisse João 15, 5. João 15, 5. Se alguém puder, leia, por favor. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amém. Amém. Então, nós vemos aqui que o fruto apresentado pelos espias apresenta as nossas obras mediante a fé. É só pela fé que nós conseguimos isso. O incrédulo não pode apresentar nenhum fruto, pois é como uma figueira encontrada por Jesus. Sabe aquela figueira que Jesus procurou? Ele estava com fome, ele foi procurar um fruto na videira e não achou um fruto sequer. Ele foi pedir um fruto para a videira e a videira não deu um fruto sequer. Olha, irmãos, tem muitas das vezes que nós somos como aquela videira seca, sem fruto. Muitas vezes nós somos como aquela figueira, quer dizer, sem fruto. Não era época, se você olhar, não era época de fruto naquela figueira. Ela não era época dela dar fruto. Mas se ela soubesse quem estava pedindo fruto, ela com certeza ia soltar um fruto temporâneo. Muitas das vezes Jesus ele procura fruto em nós. Talvez um fruto de adoração, de louvor, glorificando a Ele. E às vezes você está num momento tão difícil espiritual, uma secura espiritual, um momento vivendo dificuldade, e você diz assim: mas como é que eu vou glorificar a Deus? Porque glorificar a Deus é um fruto também. E nós sabemos quando nós glorificamos a Deus, quando nós adoramos ao Senhor, sabe, a gente alimenta o Senhor. Louvado seja Deus. Talvez você diga: não, pastor, mas o senhor não conhece a minha vida. Como é que o senhor está pedindo para me dar fruto? Aquela figueira também. Ela pode levar: mas por que eu vou ter que dar fruto? Mas se é Jesus que está te pedindo, meu irmão, glorifique ao Senhor, sabe, a todo momento, sabe, adore ao Senhor, porque Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, todo poder. E quando você glorifica ao Senhor, mesmo nas dificuldades, na adversidade, quando você, sabe, confia no Senhor, você está alimentando o Espírito Santo de Deus, do qual faz morar em você, e você vai se tornar uma pessoa forte. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Então, queridos, nós vemos aqui essa figueira que foi encontrada por Jesus. E Jesus, era interessante que ele chega e amaldiçoa a figueira. Ele amaldiçoa a figueira porque a figueira não tem fruto. Quantas vezes o Senhor quer achar um fruto em nós? Fruto de arrependimento, fruto de amor, de mansidão, de tudo, e a gente está, às vezes, em uma situação tão difícil que a gente não está gerando fruto algum. Mas nessa noite, procura gerar fruto do Espírito. Amém? Procura gerar fruto do Espírito, isso agrada o Pai, isso alimenta o Espírito, fortalece mais e mais o Espírito.
e você vai se sentir uma pessoa, sabe, cada vez mais assim, útil na obra do Senhor. Amém? Amém. Falamos aqui sobre a fé frutífera.